A igreja somos nós. Este é o primeiro de uma série de vídeos que pretendo passar para você como devemos transmitir a fé no século XXI. Estamos no ano de 2025 e durante muito tempo eu me perguntei o que sustenta a fé das pessoas, ou o que sustentava. Se a igreja somos nós, como a fé cria raízes em cada um? E mais, que raízes são essas que precisam ser mais profundas do que as nossas próprias convicções? Como conseguiremos ir na contramão do que se ensina a cultura atual? Bom, Deus me deu a graça de ter duas filhas e com elas aprender com a primeira o jeito errado de viver a fé e com a segunda o jeito certo de transmitir a fé. Nós não somos incapazes de transmitir a fé, apenas nos perdemos em meio às gerações, a tirar os olhos daquilo que é mais importante em nossa vida, que é o céu. Por isso, antigamente, mesmo em tempos mais rústicos, as pessoas tinham mais valores e dignidade. O mundo nos dias de hoje não transmitirá a fé para ninguém. Cabe a nós abraçar essa missão, por amor aos nossos e aprofundar cada vez mais. Que o bom Deus nos sustente na missão. Agora vamos começar? Vamos imaginar um cenário hipotético. Imagina que onde a gente vive não tem padre. Não tem igreja. As igrejas estão fechadas. Somos incapacitados de sair para batizar alguém ou se confessar. Estamos em um momento difícil e sem esperança. Como seria possível viver a fé nesse cenário, onde não há igreja? Sabia que isso já aconteceu há muito tempo atrás no Japão? Esse país já ficou por quase 250 anos sem a igreja em seu território. E a única coisa que eles precisaram fazer foi passar de geração em geração três pontos essenciais da nossa fé. A primeira, nosso chefe, o Papa, está em Roma. Segundo, amamos Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Terceiro, comungamos o corpo e sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. Se esses três pontos forem verdade para você, eu te convido a seguir nesse vídeo, onde vamos desvendar o grande desafio da transmissão da fé em nossos dias. Lá no Japão, quando aconteceu isso, após 250 anos de guarda da fé, passando a fé e essas informações de geração em geração, quando chegou um grupo de sacerdotes na cidade e eles abriram a igreja, foi se juntando pessoas na frente da igreja e quando o padre viu aquilo, saiu para saber o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era que as pessoas queriam saber quem estava ali na igreja. E as primeiras perguntas que eles fizeram foi: o seu chefe está em Roma? E aí ele falou: sim, está em Roma. Você ama Nossa Senhora? Sim, amo Nossa Senhora. Você comunga o corpo e sangue de Jesus Cristo na Eucaristia? Sim. Então aqui é a Igreja de Cristo, nós temos o mesmo coração. Se esses três pontos de verdade foram verdade para você, vamos seguir nesse vídeo, porque a gente precisa desvendar o grande desafio que é a transmissão da fé nos dias de hoje. Depois dessa grande introdução, quero falar que nosso dia a dia não está muito distante da realidade do Japão quando não tinha acesso à igreja. E, portanto, estamos perdendo a identidade cristã. Por isso, é urgente que façamos algo a respeito. Em minha época, havia uma grande cultura cristã na sociedade. Vivíamos as quermesses, tínhamos avós que frequentavam a missa, e mesmo sem o conhecimento doutrinal, viviam a esperança nas devoções particulares. Eu me lembro da minha avó me ensinando as músicas da igreja. Eu me lembro dela me levando nas procissões. Eu me lembro de, nos dias de finado, ir no cemitério, né? Rezar pelos mortos, rezar pelo meu avô, minha avó limpava a sepultura. E eu era comum aquilo. Inclusive nessa época, a missa no dia de finados era dentro do cemitério, então era comum a gente participar. Vivíamos a vida e sabíamos a sua finitude. Éramos gratos, e isso bastava. Se antes as famílias conseguiam passar a fé dessa forma piedosa,
de devoção, do básico. Ou seja, através das devoções, rezar, temer a Deus, ir às missas. Hoje, esse método sozinho já não resolve, não funciona. As crianças têm acesso a muitos conteúdos e, para convencê-los da verdade, precisaremos usar a razão. Sabe aquela frase famosa, depois que você vê, é impossível desver? Quando a criança consegue ver, mesmo que em outra fase da sua vida ela se perca, ela já viu. A semente foi plantada, ela conhece a verdade. Não existem argumentos que derrubem o que foi visto. Já a fé baseada na emoção passa como uma cortina de fumaça, até que ela experimente a próxima grande emoção e seja levada. Aconteceu comigo na adolescência. Fui de igreja em igreja por um período, experimentei batista, assembleia, presbiteriano. Acredito que eu só não tenha ido nas espíritas, com a graça de Deus. E mesmo assim, aos domingos eu estava lá na missa, com aquele ar de superioridade juvenil, e mesmo nessa busca agia com o maior respeito naquele ambiente, sentando, ajoelhando ou ficando de pé como todos os outros. A minha ficha só caiu quando a minha filha mais velha, hoje com 20 anos, entrou na adolescência e começou a arrebatar as nossas práticas religiosas. Ele tem que ir na missa todo domingo? Por que que tem que se arrumar tanto? Jesus não amava os simples? E coisas muito piores, que nitidamente não vieram do nosso seio familiar. Por que Lutero isso? Por que é melhor um casal gay adotar uma criança do que ela ficar para sempre no orfanato? Porque se a menina for estuprada, pode sim fazer um aborto. Por que a Inquisição? Por que a igreja é rica? Não precisa menstruar, não tem problema, é só colocar o DIU. Tudo isso ela não ouviu aqui. Ela ouviu pela internet, pelo mundo afora. Até na escola, tenho certeza. Quando minha filha iniciou esse discurso, minha primeira reação foi rebater, e para isso eu precisava me preparar. Estava definido que eu ia ler e estudar tudo de todos os tempos para ter argumento convincente de que toda aquela conversa estava errada. Até tentei por um tempo, mas não consegui. Como mãe cheia de afazeres, as minhas 24 horas de tempo útil não eram suficientes para acompanhar tudo que a minha filha via e lia pela internet. Foi quando o pior aconteceu. O pior não, né? A vida aconteceu. Ela passou para a faculdade e se mudou de cidade. Uma das primeiras coisas que eu me lembro que ela me pediu foi: vamos parar de ir na missa? Eu não me adaptei ao padre. Nessa hora foi Deus que me fez ser firme, porque quase sempre a gente cedia ao que ela pedia. Minha resposta foi: minha filha, você pode parar até de estudar, mas a missa você não tem licença para deixar de frequentar. Olha, foi choro e ranger de dentes. Além de muita discussão, nossa perseverança superou. E agora que estávamos longe, como saber o que ela estava consumindo de informação? E a faculdade de filosofia, ainda por cima, cheia de ideologias? Bem, a estratégia precisou mudar completamente, porque eu percebi que não adiantava combater o que ela falava com o que o mundo dizia também. Aí eu combati apenas com o que Deus ensina. Ah, mas e o aborto? Minha filha, Deus nos deu a vida. O único que sabe a hora de tirá-la é Ele. Ah, mas e se foi fruto de estupro? Ah, não, entrega para Deus adoção. Deus sabe de tudo. Ah, mas e se não tem como criar? Sabe aquela parábola da viúva que não tinha nada e deu tudo? E assim eu fui falando, fui argumentando. Eu tirava o foco daquilo que ela falava e mostrava: Jesus é isso, a Bíblia é isso, Deus fala isso. Os argumentos do mundo foram ficando com tão pouca força que hoje em dia não há mais nenhuma possibilidade de se acreditar no contrário do que nos ensina nosso Senhor. Ela foi baixando a guarda porque ela viu que faz sentido. E outra, se não foi isso, o que mais vai ser? Que esperança a gente tem no que o mundo entrega hoje para nós, né? Hoje eu me orgulho de dizer, ela mesmo vai na missa. E esses dias ela chegou em casa num domingo, né? E ligou pra gente para conversar. Ela falou assim: e aí? Pô, levei um tapão na homilia de hoje, na leitura de hoje. Eu falei: ah, eu levei dois, estou com os dois olhos roxos. Ou seja, ela realmente está vivendo a fé, graças a Deus. Temos fé.
O caminho baseado na razão cria raízes profundas, não só nas crianças, mas também em nós, que estamos aprendendo, reaprendendo a transmitir a fé no século XXI através das nossas famílias. Assim como diz um pequeno documento chamado Carta de Ogneto, nós cristãos somos a alma do mundo. A alma não trabalha com sentimentos, somente o corpo. Sendo assim, precisamos cuidar daquilo que não passa, usando aquilo que passa. Até o próximo vídeo do nosso itinerário com a catequese para pais de crianças na catequese.